O repórter Tonico Ferreira entrevistou hoje no Rio de Janeiro o candidato à presidência pelo PSOL. Plínio de Arruda Sampaio falou sobre seus planos de governo, mas antes fez uma reclamação. Eu sou um viajante de avião de classe econômica. Sempre fui, nunca reclamei. Mas agora eu preciso fazer uma reclamação na Globo. A Globo inventou para o debate presidencial a classe executiva com os candidatos chapa branca. E a classe que não tem a bancada, não tem os 12 minutos, para o candidato do PSOL. Essa reclamação você leva lá. O critério da TV Globo foi entrevistar na bancada dos telejornais, em 12 minutos, os candidatos de partidos com representação na Câmara que tenham ao menos 3% das intenções de votos nas pesquisas eleitorais, sem considerar a margem de erro. Na última pesquisa divulgada do Ibope, Plínio não pontuou. Nas próximas, se o desempenho do candidato atender ao critério, ele será convidado para entrevistas nas bancadas do Bom Dia Brasil e do Jornal da Globo. Agora sim vamos ver a entrevista de Plínio de Arruda Sampaio, candidato do PSOL à presidência, ao repórter Tonico Ferreira. O senhor é o candidato socialista que propõe medidas drásticas, vou citar duas delas: a defesa da ocupação de terras no campo e na cidade e a suspensão do pagamento da dívida do Estado brasileiro, um calote na dívida. São medidas de difícil implantação sem uma mudança de regime. A sua proposta é mudar o regime social e econômico do país? Ocupação de terra não é crime. Ocupação de terra é diferente de invasão de terra. Ocupação de terra, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu. Não é nem crime de esbulho possessório, nem crime de formação de quadrilha. O que ele é? Ele é um apelo a uma sociedade insensível a respeito da necessidade que a população tem de poder ter terra para poder viver. A população rural não pode viver sem isso. De modo que é justo, e eu faço. E estou de acordo, estarei sempre de acordo. Segundo, a calote na dívida, Tonico. Quem dá calote é a burguesia que dá calote no povo. O calote da dívida, por exemplo, dos funcionários públicos. Quando não faz o reajuste e depois isso muda o contrato e ninguém fala nada. Agora, quando é para ser no banqueiro, aí é um negócio bárbaro. Quer mudar o regime? Mas o que vai acontecer com as pessoas que têm lá a sua poupança, que estão com seu dinheiro lá dentro nos títulos do governo e numa medida dessa que tudo vira pó? Mas nós não estamos propondo isso. Nós estamos propondo uma auditoria na dívida. Mas a suspensão do pagamento. Não, a auditoria da dívida sem suspensão do pagamento. Não, está lá no artigo 1 do programa de governo. Depois suspende o pagamento. Mas primeiro nós vamos auditar. Auditar e suspender o pagamento também não precisa ser de todos. Pode ser de uma categoria, os grandes devedores, não os pequenos devedores. Mas vai levar a uma insegurança dos investidores, mesmo os pequenos investidores. Não, os pequenos não terão discussão nenhuma porque eles estarão garantidos, eles não terão dificuldade. Os grandões é um problema, nós vamos enfrentar, não tem problema nenhum. O que nós não podemos é pagar uma dívida que já foi paga. O Getúlio, em 1931, fez uma auditoria na dívida externa, caiu 50%. Agora, a nossa assessora... Mas o senhor não tem medo de desorganizar a economia do país? Olha, desorganizar a economia do país é uma questão de governo. Se o governo puder, ele não deixa. O governo tem força, não desorganiza a economia. Vamos terminar a entrevista com uma mensagem do senhor aos eleitores brasileiros. A mensagem é o seguinte: a desigualdade precisa terminar. Não pode seguir este país desigual como se encontra. Entre os mais ricos e os mais pobres, a diferença é de 40 vezes. Isto é um escândalo. Isso é uma coisa que nós não podemos aceitar, em hipótese nenhuma. Então, a ideia toda é essa.